Plim, 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 plim. Um excepcional dia, uma excepcional semana para você. Para quem está chegando agora e não me conhece ainda, eu sou Giovanni de Souza e eu ajudo especialistas, que eu chamo de expert, em qualquer área profissional, a sair de aprendiz a mago da oratória. E aí eu vou dizer para você, numa série de lives que eu vou começar hoje, aonde que é o destino dessa varinha preta quando você chegar mago da oratória. O que significa isso? Eu vou começar nessa aula de hoje apresentando a você o que é a oratória. Então, de aprendiz a mago da oratória. Então, o que é um aprendiz, o que é um mago e o que é a oratória. Eu ensino um método que eu uso as 3 escolas de oratória. Eu estudei a oratória clássica, que é a oratória de Aristóteles, lá na antiga Grécia, 420 anos antes de Cristo. Depois fui estudar a oratória moderna, que é a oratória que nós vivemos dos grandes líderes, e uma oratória que faz toda a diferença na minha vida pessoal e profissional, que é a oratória holística. E essa oratória holística é uma escola que eu desenvolvi o projeto. E hoje, nessa sequência de lives, no episódio de hoje, eu vou mostrar a você, ensinar a você o que é oratória, Giovanni. Então eu vou mostrar o que é, o que não é, o jeito certo, o jeito errado. Por que é importante aprender oratória? E no final, vai ser uma live que não vai durar muito tempo, uma aula que não vai durar muito tempo. No final, vou deixar 3 dicas que são práticas para você. E vou mostrar para você, então, no episódio de hoje, o que é a oratória. Quando eu falo de aprendiz a mago da oratória, e aí eu ensino expert de todas as áreas, especialistas de todas as áreas, esses dias uma aluna, ela perguntou assim, Giovanni, será que o meu filho de 12 anos ele consegue aprender? Consegue, porque uma das técnicas que nós usamos no treinamento de oratória é o método de Einstein, que é, qual é o método de Einstein? É ensine todas as pessoas como se elas tivessem 12 anos de idade. Fale com as pessoas como se elas tivessem 12 anos de idade. E a partir disso você consegue entender, então, todo o contexto daquilo que você vai ensinar. Mas o que é oratória, o que não é, o jeito certo, o jeito errado e por que é importante aprender oratória. A primeira coisa que eu vou dizer para você, o que não é oratória. O que não é oratória? Oratória não é uma pessoa que fala bem. Oratória não é só falar. Eu sou um especialista, depois eu vou contar para você então por que é importante você aprender e por que eu tenho autoridade para falar sobre esse tema, que é um tema tão importante. Por que eu posso ensinar e por que eu tenho essa possibilidade de ajudar você nessa área. Eu sou um cara que já dei aula, já dei palestra, já fiz muitas coisas, mas se eu chegar aqui mesmo sabendo que eu tenho a habilidade, e aí eu vou falar para você um pouco sobre isso depois também. Oratória é uma habilidade, é um dom, o que é? Uma arte. E se eu chegar aqui sem fazer um planejamento, sem fazer uma organização, um projeto, uma estrutura da minha fala, mesmo que eu tenha toda a experiência sobre o que é oratória e o que é e como ela funciona, não adianta, não vai ter resultado. Então, oratória não é só você falar bem, ter desenvoltura, ter eloquência, é mais do que isso. Então, o que é oratória e o que não é.
Eu vou começar então contando para você algumas coisas que são importantes para você entender como funciona e o que é. Depois, na sequência de live, eu vou vir aqui todo dia às 7h01 da manhã e eu vou trazer uma aula sobre esse tema. Hoje é a primeira aula, nós estamos começando uma nova série. E eu vou começar, por isso que eu quis começar com o que é. Então, ó, anote aí, são nove itens que eu vou contar para você sobre o que é oratória. Que eu disse que o que não é falar bem. Só falar bem não é oratória. Ter desenvoltura para falar não é oratória. Tem mais do que isso. Então nós vamos aprender o que é, agora o que é, o que não é, o jeito certo e o jeito errado. Mas pega um caderninho aí e anota. Enquanto você pega o caderninho e anota, vou convidar, vou dar um toquezinho aqui, vou convidar algumas pessoas aqui no Instagram e no Facebook, no YouTube, vou convidar algumas pessoas para dizer para eles que nós estamos online. Dá um toquezinho aí no aviãozinho para o algoritmo do Instagram e o algoritmo do Facebook, do YouTube, levar essa mensagem para mais gente, para mais pessoas. Vamos lá, anote aí. Nove itens que são importantes sobre o que é oratória. O primeiro item do que é oratória é saber começar. Ó, eu comecei plim, plim. Então, ó, plim, 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 plim. É uma varinha branca e uma varinha preta. Eu posso começar de várias formas. Então, a pessoa que sabe oratória, ela sabe que saber começar é muito importante. Por quê, Giovanni? Porque vai envolver a atenção das pessoas. As pessoas hoje elas estão com a mente delas em muitos lugares, conectadas em muitos lugares. Nós estamos online. Se você andar na rua, você vai ver todo mundo está com uma máquina na mão, mexendo nela. E se olhar ainda nos carros que não deveria, você vai ver alguém com uma máquina. Se você está andando na avenida e alguém está na sua frente de forma lenta ou no semáforo parado, às vezes não adianta você ficar nervoso. Você vai olhar, você vai passar, você vai ver. A pessoa está conectando, está mexendo numa máquina. Então, para ter atenção da pessoa naquele momento que você vai falar, saber começar é muito importante. Então, como que eu começo a falar? Esse é o primeiro item. Então, na sequência de lives que eu vou trazer aqui para você, durante essas semanas que vão seguir aí agora no mês de agosto e o início de setembro, eu vou ficar falando para você sobre como ir de aprendiz a mago da oratória nos segredos da oratória. Da escola clássica, da escola moderna e da escola holística. Saber começar, a pessoa que entende como funciona todas as três escolas, e em cada uma das três escolas de oratória tem que saber começar. E tem um jeito diferente de fazer. Tem um jeito certo e tem um jeito errado. Então, ó, o jeito certo, saber começar. Saber olhar e enxergar. Então, ó, quando você sobe no palco, quando você está lá no palco, saber olhar e enxergar o ambiente, as pessoas, se elas estão conectadas, se elas não estão conectadas. Quando você está falando, quando você está passando a sua mensagem, saber olhar é diferente de visão. Então, saber olhar e saber enxergar é uma das características de quem sabe oratória. Quem sabe oratória sabe conduzir. Conduzir o tema, conduzir a aula, conduzir a mensagem, conduzir a informação. Então, o primeiro é saber começar. O segundo é saber olhar, enxergar o ambiente, as pessoas, todo o contexto. O terceiro é saber conduzir a fala de uma forma que ela vai gradativamente indo até a meta. Então, uma das características muito importantes do que é oratória é falar com uma meta. Então, eu sei de onde eu estou até onde eu estou indo.
O quarto item que é importante do que é oratória. Quem sabe oratória sabe sintonizar. Sintonizar. Ele sintoniza o seu cérebro com o cérebro dos ouvintes, da plateia, da audiência. Então, saber sintonizar é uma das características da pessoa que sabe usar a oratória. Saber explicar. Explicar um determinado assunto, um determinado tema, uma determinada informação. Quem sabe oratória sabe explicar. Quem sabe oratória sabe resumir. Então você consegue pegar um tema complexo, você consegue pegar uma aula complexa e você consegue resumir de uma forma didática que a pessoa consegue entender. Uma criança de 12 anos, como uma pessoa que tem um nível intelectual muito alto, mas pode ser também uma pessoa com nível intelectual baixo. Eu consigo explicar e todos eles vão conseguir entender. Também resumir. Então, começar, anota aí, se não anotou ainda, revisando. Começar, sabe olhar e enxergar, sabe conduzir, sabe sintonizar, sabe explicar e sabe resumir. O sétimo, sabe fazer acordos, sabe conciliar, ganha, ganha. Então, quando ele estiver numa fala, ele não vai ser manipulador, ele vai conciliar, ele vai fazer da sua fala, da sua mensagem, uma fala que concilia, que tem ganho, ganha, ganha. O oitavo, sabe ouvir. Essa é uma dificuldade. Geralmente quem tem essa habilidade, esse dom, essa arte, tem dificuldade de ouvir muitas vezes. Por quê? Porque ele é um rádio, ele é um equipamento tão complexo que ele entende muitas vezes, e por ele entender toda essa complexidade das coisas, muitas vezes a pessoa que sabe oratória, ela domina tantas outras áreas que ela consegue ler as pessoas. Ela consegue ler o corpo, ela consegue ler os olhos, ela consegue ler os estados mentais. Então, como ela tem essa habilidade, essa capacidade, que está acima da média da grande maioria das pessoas que não sabem oratória, ela acaba tendo muitas vezes dificuldade de ouvir. Então, é um exercício, precisa treinar e precisa aprender também a ouvir. E o nono item, para fechar a série dos 9 do que é oratória, a pessoa que sabe e a pessoa que tem o conhecimento da oratória é uma pessoa que sabe concluir. Então, eu comecei com o item 1 sabendo começar, e o item 9 é saber fechar, concluir. Depois de toda a sua apresentação, depois de toda a sua fala, depois de toda a sua explanação, saber fechar, concluir, que é o plim, plim. Acabou. Tipo, plim, plim começou e o plim, plim acabou. Então são as nove itens que eu queria mostrar para você. Mas tem mais. Nas 3 escolas de oratória, na escola de oratória clássica, a oratória, ela é uma arte. Uau, eu gosto muito da oratória clássica. A oratória clássica de Aristóteles, ela é uma arte. E o personagem é o orador. Então, tem um personagem que está falando na oratória clássica e nós chamamos esse personagem de um orador. E a sua oratória é uma arte. Então, quando ele vai no palco, quando ele vai na praça, quando ele vai em qualquer ambiente, seja público, para uma apresentação, seja num funeral,
seja num evento de julgamento, porque a oratória clássica ela é estruturada dessa forma. Em qualquer um desses ambientes, o orador, ele sabe se portar e ele sabe que o que ele domina é uma arte. É uma arte. Então, ó, na oratória clássica, tem um personagem que é o orador e a sua estrutura é uma arte. Então, nós podemos aprender. Eu aprendo essa arte, eu aprendo a subir no palco, dominando. É um teatro. Eu entro no palco e eu domino essa arte. É assim que Aristóteles ensinava e é assim que ele ensinou um gago que se tornou um dos maiores oradores da Grécia Antiga, e o nome dele é Demóstenes. Foi um homem importante no Senado, um homem importante no governo, um dos grandes governantes da Grécia Antiga. E era gago. Como que ele se transformou num grande orador? Porque é uma arte, e eu posso aprender essa arte. Na oratória moderna, eu deixo a arte, eu deixo o orador, e aí é muito isso que as escolas hoje, quando você vai fazer um curso, e eu posso falar porque eu fui consultor do SENAC do Rio Grande do Sul, fui consultor do SENAC aqui em Curitiba, fiz palestra em todas as regiões, nas 2 sedes do SENAC aqui em Curitiba também, inúmeros cursos, e eu muitas vezes dei curso também de oratória. Só que eu dava curso de oratória moderna. E a oratória moderna dos cursos não é a oratória no todo. Ela é uma parte da oratória. Está aqui, ó. Tem o livro do TED, tem aqui o livro Dale Carnegie, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas, e vários outros livros. Essa é uma parte só da oratória. É a oratória moderna. E o que é a oratória moderna? A oratória moderna, ela é uma habilidade. Então, ó, a estrutura da oratória moderna é uma habilidade. E o personagem da oratória moderna é o líder. Então, o líder na oratória moderna é o personagem. Então, quem dá aula de oratória moderna ensina para as pessoas habilidade. Então, ó, habilidade no tom de voz. Aprender a enfatizar as palavras, a não falar de forma mono, numa velocidade, num tempo, numa altura igual, a mudar o tom de voz, a falar mais rápido para você entender, falar mais lento, falar baixinho, falar alto, gesticular aberto, gesticular fechado, linhas do poder, os olhos. É uma habilidade, mas isso é só uma parte, é uma escola. Então é óbvio que uma pessoa que aprende a oratória moderna, a habilidade da oratória moderna, ela tem uma série de vantagens, porque ela aprende técnicas e é uma habilidade. Então eu posso aprender essa habilidade também. Mas ó, eu deixei para trás o orador e a arte, e agora eu estou treinando a habilidade. Então a minha postura, o tom de voz, a linguagem visual, a linguagem auditiva, a linguagem sinestésica, a linguagem digital, faz parte da oratória moderna. Na sequência de live que nós vamos ter durante toda essa semana, eu vou tocar e vou ensinar algumas dessas habilidades para você também. Mas então, ó, revisando, nós temos a escola de oratória clássica, que o personagem é o orador e a estrutura é uma arte. E daí tem toda uma técnica, tem todo um método e fórmulas e segredos de Aristóteles que a gente aprende lá na escola de oratória clássica. Na oratória moderna, eu aprendo então a habilidade
eu aprendo o propósito e eu aprendo o líder. Um dos grandes personagens da atualidade, o presidente Obama, ele se elegeu presidente 2 vezes com um propósito. E o propósito dele é assim, sim, nós podemos. Então, quando ele diz assim, sim, nós podemos, você vai ver o Obama caminhando no palco. Você vai, observe fotos do ex-presidente Obama conversando com uma pessoa, como ele toca no ombro de uma criança, como que ele olha para uma idosa, como que ele caminha quando ele está subindo no palco, como que ele caminha quando ele vai ao encontro das pessoas, como que é o discurso dele quando ele está falando, como que ele olha para um lado, como que ele olha para o outro. É tudo treinado, é uma habilidade. Então, Obama, Martin Luther King e grandes outros personagens da atualidade, da era moderna, usam a oratória, o conhecimento da oratória, como uma habilidade. Então, eles aprendem as habilidades, aprendem a usar. Vou falar com uma pessoa, com 2, com 10, com 100, com 1000 ou com 1 milhão. Vou falar com câmeras, vou falar com a TV, vou falar com o rádio, vou falar com ao vivo. Todas essas situações, todas essas possibilidades, cada uma delas tem uma determinada técnica. Para 1, para 10, para 100, para 1000, para TV, para rádio. Então é uma habilidade. E os grandes líderes sabem como usar essa habilidade. E aí tem a oratória holística. Então nós já vimos a oratória clássica e vimos um pouco da oratória moderna. Agora eu vou falar da oratória holística, que é a oratória que eu desenvolvi. A oratória holística é uma oratória do dom. Então a oratória clássica é arte, a oratória moderna é uma habilidade e a oratória holística é a oratória do dom. Mas, Giovanni, existe o dom? Existe. E, Giovanni, como que é esse negócio? A gente já nasce com o dom? Não. E por que você está dizendo isso? Como que você sabe? Eu já vou contar para você por que eu posso falar sobre isso. E aí, então, na oratória holística, o personagem é o mago. E aí você vai aprender. E o resultado da oratória holística é o quê? É a espiritualidade. É uma oratória que transforma a vida das pessoas através da oratória. É transformar a vida através da oratória. Eu sou a voz que clama nesse tempo. A minha palavra tem poder. A minha palavra, quando eu falo, ela tem poder de transformar. Ela tem poder de ativar. Ela tem poder de curar. Ela tem poder de fazer a diferença nesse mundo. Uau! Por isso que você vai, no meu treinamento, você vai de aprendiz. Você começa aprendendo a arte, você começa se tornando um orador, começa aprendendo a arte, aprendendo os recursos, a autoridade, a razão, o diálogo, a argumentação, a retórica, e isso vai ser assunto da outra aula, e você se torna um orador. Na oratória moderna, você aprende a habilidade, você aprende o propósito e você aprende a oratória profissional. A oratória que você usa no dia a dia do seu ambiente de trabalho. E aí você vai em busca da varinha preta. Quando você vai em busca de se tornar um mago. O que é um mago? Você consegue integrar todas as 3 oratórias. A arte, a habilidade e o dom. Você consegue integrar o orador, você consegue integrar o líder com propósito e você consegue entender o mago, que é aquele que entende todas as coisas, compreende todos os ambientes. Uau! Então você aprende e domina algo que tem um valor muito poderoso, que pode fazer a diferença na vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. Ela leva você de uma posição para outra no mundo empresarial. Então, se você trabalha num lugar e tem medo, é uma pessoa tímida, receosa, você aprende a ter coragem, aprende a ser confiante. Quando você domina a oratória,
Inclusive diz, né, as escrituras dizem assim, que aquele que domina a sua língua tem domínio sobre todo o corpo. Olha que interessante, é bíblico. Aquele que domina a sua língua, aquele que domina o falar, aquele que domina o que falar, aquele que domina esse conhecimento, tem domínio sobre todo o corpo. Então, oratória é a beleza da fala, é o estilo, é a eloquência, ser persuasivo, convincente, é o apelo à emoção. Por que aprender oratória? Por que é importante você aprender oratória? Mas não só a oratória moderna, aprender a oratória clássica, aprender a oratória moderna e aprender a oratória holística. Por que é importante? Porque é uma vantagem competitiva. É uma vantagem competitiva. Quando você aprende a dominar a arte, a habilidade, o dom, você consegue se portar como um orador, como um líder e como um mago. Ela se torna uma vantagem competitiva, porque é uma competência. E quando você desenvolve essa competência, o Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, ele estava numa universidade americana junto com Bill Gates, e os alunos fizeram várias perguntas para eles, mas num determinado momento uma jovem perguntou para eles assim, se o senhor tivesse que ensinar só uma coisa, com toda a experiência que o senhor tem, o que o senhor ensinaria? Ele diria, aprender a falar em público. É um dos grandes diferenciais competitivos do nosso tempo. Se você aprender a falar em público, será um grande diferencial competitivo e vai valer pelos próximos 50 anos. Então, se você aprender, será um diferencial competitivo que vai valer pelos próximos 50 anos na sua vida. Ó, eu estava falando com um gerente de RH. A gente chama os gerentes de RH que fazem recrutamento, nós chamamos eles de headhunters, são caçadores de cabeça. Um grande problema que as pessoas estão enfrentando hoje no mundo moderno, no mundo que nós vivemos hoje, é as diferenças de gerações. Então, um jovem que tem 19, 20 anos, ele está encontrando muita dificuldade de se relacionar com um gerente ou um diretor, um CEO de uma empresa de 55 anos. Porque é muita diferença num curto espaço de tempo. E a experiência que nós estamos vivendo nesses 2 últimos anos, relacionados ao contexto mundial, avançou o mundo em 10 anos. O que era para acontecer em 2030 está acontecendo agora em 2020. Então, nesse período, 2021. O que nós estamos vivendo agora era para ter acontecido só acontecer lá em 2030. Antecipou muitas coisas, modelos de educação, modelos de trabalho, formas de trabalho, novos modelos de trabalho, novos tipos de remuneração, novos tipos de moeda, novos tipos de pagamento, novos tipos de contrato. E a grande maioria dos especialistas, dos experts, não estão sabendo lidar com isso. Um CEO de 55 anos não sabe se relacionar com um jovem de 19. E um de 19 não sabe se relacionar com um de 55. Então tem muitas oportunidades. É um tempo que é preciso aprender comunicação. É preciso aprender a se comunicar, a conversar. É preciso aprender oratória moderna, clássica e holística. Então, por que isso? Então, eu já falei, é um diferencial competitivo. E, Giovanni, por que você se acha apto a ensinar? Ah, eu vivi essas gerações. Eu sou o cara que na primeira formação que eu fiz ciência humana, depois fiz ciência da computação e fui palestrante. Eu fui palestrante, saí de casa e ia para a palestra. Então, eu era palestrante, tinha a profissão de palestrante. Palestrei por vários lugares do Brasil e fora do Brasil como palestrante. Fui consultor do SENAC no Rio Grande do Sul em mais de 105 municípios, quase 3 anos. Fui professor de informática quando os computadores chegaram no Brasil.
Lá em 1984, os primeiros computadores com vídeos coloridos, eu era professor de informática. Depois fui professor de educação, depois fui professor de MBA, professor de pós-graduação, de gestão pública. Fui professor convidado pelo MEC para 5 disciplinas do curso de formação de gestores do Brasil, do Centro de Formação dos Ensinos Profissionalizantes do Brasil, de todos os estados do Brasil. Eu fui professor convidado em 3 disciplinas. Já fui gestor, e sou gestor ainda, de equipe de 100, de equipe de 800, mas eu tive uma equipe já de 3.500 colaboradores. Hoje na minha equipe tem 200 colaboradores. Então eu tenho o conhecimento da oratória para trabalhar com gestão de primeiro nível, de segundo nível, de terceiro e de quarto. E como treinar e orientar pessoas do primeiro escalão para o segundo, para o terceiro, para que a mensagem ela chegue a todos os lugares. E quando eu saía do meu ambiente de CEO para o ambiente que eu chamo de Gemba, que é lá na frente onde o trabalho está acontecendo, saber se comunicar. Eu lembro que eu chegava no vigilante e dizia assim, daí, como é que tá as coisas? E ele me contava. Daí chegar na senhora que está fazendo a limpeza, mas também no cliente, no paciente, conversar com ele e entender a mensagem dele. Oratória. Oratória profissional. Então eu tenho a experiência, é uma vantagem competitiva, se você aprende. Eu tenho a experiência disso para poder ajudar você, para ensinar, seja na posição de líder com propósito, seja na arte, no palco, como orador, mas também a oratória do dom. Vai ter uma das lives que eu vou vir aqui, vou contar uma história de uma experiência que eu vivi sobre o dom, que marcou a minha vida. Então, eu vou dar 3 dicas agora para fechar a nossa live de hoje. E a aula de hoje era o que é oratória. Espero que nessa breve aula eu tenha conseguido demonstrar para você o que é oratória. Os 9 exemplos de saber começar, saber enxergar, saber conduzir, saber sintonizar, saber explicar, saber resumir, saber acordar, fazer consensos, conciliar, saber ouvir e saber concluir. E que tem 3 escolas de oratória. Escola de oratória clássica, onde o personagem é o orador e o estilo é a arte. A escola de oratória moderna, o personagem é o líder. O estilo é uma habilidade e a finalidade é o propósito. Lá na oratória clássica, o propósito é a persuasão. Então, o orador, a arte, a persuasão. A habilidade na oratória moderna, o líder, o propósito. Na oratória holística, o mago, o dom e a espiritualidade. Isso é oratória. É muito mais do que só falar. E para fechar, vou dar 3 dicas para você. E se você gostou, compartilhe aí. Compartilha com as pessoas que você conhece. E amanhã, às 7h01, tem mais uma aula sobre os segredos da oratória. E eu vou ajudar você aí, de aprendiz a mago da oratória. E para fechar, 3 dicas práticas para você que quer aprender oratória. Quando você encontrar uma pessoa e você for falar com ela, faça igual Madre Teresa de Calcutá, que quando ela ia falar com as pessoas, aquele momento, aqui, agora, ela se fazia presente. E ela tinha interesse sincero. E a pessoa que estava na frente dela é a pessoa mais importante do mundo naquele momento. E ela fazia 3 coisas, que é as dicas que eu vou dar para você hoje. Todo dia vai ter 3 dicas também. Então, as 3 dicas de hoje é: pare, olhe e escute. Pare, olhe e escute. Interesse sincero.
Plim, plim. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Até amanhã. Até uma próxima aula.